com a gente aí. Alexandre, boa noite. Parabéns pela vitória. O Grêmio reencontra a vitória depois do tropeço contra a equipe do Santos. E você, Renato, tiveram aí uma semana para trabalhar e foi uma semana de conversa. Foi uma semana de muito trabalho, pelo que a gente viu, e hoje deu um grande resultado, porque agora vocês vão ganhar mais uma semana até o confronto contra o Cuiabá. Qual o tamanho dessa vitória, o que ela representa e essa retomada, se a gente pode colocar assim, depois dos jogos que o Grêmio apresentou contra o Goiás, contra o Santos e contra o Vasco da Gama? Boa noite a todos. Com relação à conversa, independente de resultado, você ganha ou perde uma partida, sempre há uma conversa na reapresentação, analisando pontos positivos, analisando pontos negativos. Isso é uma prática que eu acho que toda a comissão técnica tem e se não tem, deveria ter. O mais importante, logicamente, os 3 pontos é importantíssimo, mas a mudança de postura da equipe que favoreceu o nosso resultado é de suma importância. E a alternância do sistema, a mudança do sistema, em função dos jogadores que nós tínhamos, também favoreceu para que a gente tivesse a vitória. Porque desde que eu me entendo como militei no futebol, desde que eu me entendo que eu trabalho no futebol, a gente sempre pensa que os jogos, na maioria dos jogos, a gente se ganha no meio campo. Então, como o Cruzeiro tem uma transição ofensiva muito forte, tem jogadores de velocidade, e nós fizemos ao contrário. Procuramos ter um aumento numérico de jogador no setor do meio campo, exatamente para confundir a marcação deles. Então, a partir do momento que você começa a criar dúvidas em alguns setores do campo, você termina ganhando a partida. Boa noite, Alexandre. Você falou da mudança de postura, né, do time nessa partida contra o Cruzeiro, mas teve uma mudança tática importante, que você chegou até a comentar. E eu queria que você falasse sobre esses 3 volantes, como funcionou essa dinâmica com o Vila, com o PP e com o Carbajo, e também em relação ao Bitelo, o porquê da saída desse jogador do time titular, ele que foi um dos pontos altos aí do Grêmio, um jogador importante durante toda a temporada. O Bitelo, ele já vem numa sequência de jogos muito grande, então às vezes você tem que segurar um pouquinho e lançá-lo no momento certo, até pelo desgaste que tem feito. Se você pegar as estatísticas do Bitelo, é altíssima. Em relação à mudança do meio, exatamente foi por causa disso, porque quando você fala em volante, você jogou com 3 volantes, aí você pensa logo na parte defensiva, e na realidade não, nós temos volantes que constroem muito bem. Se tornam meias, às vezes se tornam atacantes. Tanto é que o Felipe fez o gol hoje. Então, a aproximação desses jogadores como forma de uma surpresa para o adversário é importante. E o Renato treinou muito bem isso durante a semana. Os jogadores entenderam e compraram a ideia. Alexandre, aqui, boa noite. Indo na linha da mudança de postura, o Grêmio teve hoje de volta o capitão Pedro Jeromel, e que infelizmente teve a fatalidade de ser substituído no primeiro tempo por causa de uma lesão. Enfim, eu queria que tu detalhasse a tomada de decisão para que o Jeromel começasse o jogo de hoje depois de tanto tempo parado. Obrigado. O Jeromel, ele ficou parado há algum tempo, né? E não foi uma tomada de decisão de uma hora para outra. Ele vem fazendo os treinamentos, nós temos acompanhado ele nos treinamentos, inclusive fez alguns jogos treinos, se preparando exatamente para o momento. O momento ele tem que chegar, seja para ele, seja para qualquer outro jogador. E no caso dele, em função dele ter adquirido essa condição durante os treinamentos, deu a confiança para o Renato que ele poderia jogar. É um líder, é um jogador que entende muito os atalhos do campo, e, no meu modo de ver, isso faz parte de um crescimento de uma equipe. A partir do momento que você tem jogadores que entendam o posicionamento, entendam uma linha defensiva, favorece a equipe, até na própria orientação dos jogadores que estão jogando ao lado dele. Então, o crescimento da linha defensiva nossa, hoje, principalmente no primeiro tempo, foi em virtude da dupla, principalmente da dupla, do Pedro e do Kahneman, que são jogadores que se entendem muito bem, e isso pode se alastrar no restante da equipe. Tudo bem,
Alexandre, o Suárez hoje teve uma grande atuação, marcou um gol, teve outro anulado, teve também uma assistência para o segundo gol marcado pelo Carbajo, e muito também dessa de esquema foi para aproximar mais jogadores do Suárez. Vocês entendem que este agora é o modelo a ser seguido, tendo o Cristaldo um pouco mais à frente, João Pedro Galvão também com o Suárez ajudando, estando mais próximo do centroavante até para ele poder render na sua plenitude? Não necessariamente, né? O Renato, durante a semana, por exemplo, para esse jogo, ele treinou 3 sistemas de jogo, com 3 zagueiros, enfim, com uma composição um pouco mais diferente. Então, esses jogadores, principalmente o João Pedro, que é um jogador que cima bastante, tem uma condição de condução de bola, de enxergar o jogo, e a aproximação do Suárez facilita bastante. Nós temos que entender o seguinte, que não só o João Pedro, mas o setor de meio campo ofensivo dá esse suporte que o Suárez precisa. Precisa de companheirismo. Não adianta você pegar um jogador da qualidade do Suárez e colocar ele isolado na frente, que por alguma situação ou outra, isso vai acontecer durante o jogo. Mas, na maioria das vezes, você posicionando um jogador mais à frente, ajuda ele a sustentação de bola, a circulação de bola e favorece ele numa finalização. Alexandre, uma dúvida sobre como está a hierarquia dos goleiros do Grêmio, né? Porque o Gabriel Grando hoje levou o 3º cartão amarelo e depois vai para a seleção também, né? Pode ser que ele fique fora até de 2 jogos. E hoje o Kaique jogou em Pelotas, né? Pelo time B, e o Felipe Scheibe ficou aqui. O Kaique jogou para pegar ritmo de jogo, ele é o reserva imediato. Como é que está a hierarquia dos goleiros? O Renato, junto com o Mauri, eles combinam um certo rodízio, até para dar um suporte melhor quando houver necessidade. O Kaique jogou, o Felipe jogou uma outra partida, e assim vai. Então, o Renato coloca com o Mauri, junto com o restante da comissão, esse rodízio. Então, logicamente, o goleiro precisa de ritmo, e o Kaique exatamente foi. Alexandre, parabéns pela vitória. Eu queria que falasse um pouco a respeito de 2 jogadores, especificamente, até por questão desse esquema montado, né? Esse 4-4-2, talvez 4-3-3, em determinados momentos. O Cuiabano, que entrou muito bem, na visão de todos, ele correspondeu à altura, até substituindo ao Reinaldo, e a opção mais pelo Luan. Naquele momento do jogo, na visão de vocês, era o melhor momento para colocar o Luan, ou ele poderia ter entrado, quem sabe, um pouco antes, já que o Franco tinha pedido para sair? O Luan, ele precisa também ganhar um pouco mais de ritmo, e às vezes você antecipando uma entrada de um jogador que está muito tempo parado, você termina não buscando o que ele tem de melhor. A ideia do Luan no lugar do Franco foi, primeiro, que o Franco realmente cansou, e a gente ter um pouco mais de sustentação de bola no meio campo, porque o Cruzeiro estava avançando as suas linhas e estava gerando um pouco mais de espaço, porque o Franco já não estava acompanhando, principalmente os volantes. Então, o Luan, a ideia dele, a ideia nossa, né, foi ele dar um pouquinho mais de sustentação de bola e apoiar um pouquinho mais o Suárez na zona ofensiva. Alexandre, hoje tu falou um pouco sobre a quantidade de jogadores no meio-campo, né? Essa supremacia que o Grêmio teve no meio-campo hoje, que fez com que o Grêmio jogasse melhor, mas aproximado também. Um dos caras que é fiador disso dentro desse time, que voltou há pouco tempo e mostra que realmente muda a forma como o Grêmio controla o jogo, é o PP. E hoje ele teve mais uma boa atuação, ele é um cara muito marcado dentro de campo também. A gente vê que os adversários entendem ele como esse jogador decisivo. Eu queria que tu falasse dessa ideia de jogo do Grêmio, com mais jogadores preenchendo o meio-campo, e o JP também, Galvão, aparecendo ali na frente, como aquele Vina que a gente via antes, né, que saiu daqui, e dava essa sustentação e esses elos, né, de 3 toques, de 3 jogadores tocando bola no meio-campo do Grêmio, favorecendo, né, esse jogo aproximado e o toque de bola, digamos assim. Né? Para a gente entender um pouquinho de futebol, se nós pensarmos um pouquinho, futebol é matemático. E quando a gente fala de superioridade numérica, a gente fala de matemática, seja ela feita pelo lado ou seja ela feita pelo centro do campo. Então, a gente vê o PP
pela qualidade que ele tem, pela inteligência que ele tem, nós conseguimos juntar 3 jogadores no setor de meio campo defensivo, que são jogadores extremamente inteligentes, que têm capacidade técnica muito boa. Incluímos nisso o Franco, que é o outro jogador que tem a capacidade técnica muito boa e é inteligente. E um posicionamento do João Pedro. Nós temos 5 jogadores, teoricamente, no setor de meio campo. Mas não só no setor de meio campo. Você vê, quando a bola roda pelo lado, nós tínhamos superioridade numérica no setor do lado do campo. Então, quer dizer, o Renato, principalmente, procurou, nos treinamentos, evidenciar essa superioridade numérica, que sabia que ia criar dificuldade para o Cruzeiro. Pois é, ainda em cima disso, né, Alexandre, esse sistema volta muito parecido com aquele que o Grêmio usou no Campeonato Gaúcho, né? Onde já era uma adaptação, onde o Renato não conseguiu ter aquela velocidade, ele adapta jogadores pelo meio, o Grêmio joga bem naquele determinado ponto do Campeonato Gaúcho, depois ele tem que mexer no time de novo, vai para 3 zagueiros, e você mesmo falou que isso foi testado durante a semana. Mas uma atuação como essa, e com esses jogadores até citados de volta ao time, esse esquema ele fica consolidado, quer dizer, o que foi visto nos treinamentos e o que foi visto hoje em campo, a atuação que o Grêmio teve em campo, consolida um sistema para a sequência da temporada? A gente não pode dizer que consolida. Na realidade, as avaliações após jogo é importante em função disso, porque o Renato direciona o sistema tático de acordo com o adversário. Às vezes ele não precisa trocar o jogador para mudar o sistema tático. Às vezes você vai ver uma composição com 4, 5 jogadores no setor de meio campo num jogo. No outro jogo são os mesmos jogadores com uma composição diferente. Então, a análise que é feita junto com o departamento de análise técnica é em função disso, exatamente para a gente direcionar o trabalho em função do que vai nos apresentar de confronto no próximo jogo. Então, não tem como dizer para você que está consolidado porque nós ganhamos do Cruzeiro. Pode vir a ser, pode vir a acontecer, mas temos que esperar um pouquinho mais durante a semana. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Bom, tá aí, né? Obrigado, boa noite. Encerrada a coletiva, então, do técnico Alexandre Mendes. A reapresentação acontece na terça-feira, né? Como